E aí galera, Rodrigão aí, ó, RS Standard Performance na área de novo, dando saga aqui ao nosso projetinho. Lembrando vocês para se inscrever lá, dar uma curtida lá no canal do Juliano Possidente, o Customs Car Padoar, conversa lá com ele, pede para entrar no grupo do WhatsApp, do Telegram, lá que tem bastante gente para ajudar vocês também, beleza? Galera, hoje a gente vai falar, os últimos vídeos ali eu vinha falando sobre injetado, sobre qual bico usar, injeção programável, injeção original, variação de pressão. Hoje a gente vai falar do carburado, a galera que anda no carburado, e a galera que é mais raiz, né? Vamos lá, hoje eu vou, como é um pouquinho mais complicadinho aqui, que tem uma certa matemática envolvida, eu vou começar com um exemplo de 200 CV e depois a gente vai passar para o exemplo de 250 CV que a gente estava falando nos outros vídeos. Então vamos lá, pessoal. Partindo do princípio de novo, né, nossa Pzinho 1.8, né, nossa P 1.8 aí, kit turbo básico, padaria. Considerando que o motor tem a original em torno de 100 cavalos, a gente vai aumentar para 200 no primeiro momento, ou seja, um aumento de 100% da potência com 1 kg de pressão, certo? Então, vamos lá, gente. O carburado, como eu já falei em outros vídeos, o principal meio de trabalho do carburador é por diferencial de pressão e efeito Venturi, certo? Então, vamos lá, gente. O que vale a pena lembrar é o seguinte, eu vou partir aqui do exemplo que um AP 1.8, carburador 2E, que é o mais usado. Ah, Rodrigo, mas o meu no CL, no GL saiu com o Weber 460. Mas a grande maioria da galera usa o 2E e eu peguei na tabela da Brosol, né, tabela de época, a calibração que era usada no Gol GT, GTS, a linha GLS 1.8 álcool, que seria o nosso motor original, né? Que seria um motor a gasolina trabalhando a álcool, certo? Então vamos lá. Na calibração original tem canetas, né? Que são os tubos emulsionadores e tudo mais, mas hoje a gente vai falar principalmente da calibração de chiclete, certo? Considerando que as canetas vão ficar original. Ele vem pela tabela Brosol 130 no primeiro estágio e 190 no segundo estágio, né? Essa é a chiclagem que vem original. Então vamos lá. Vamos rever alguns conceitos que eu já falei para vocês, onde a gente tem, aqui a gente vai usar praticamente a nossa fórmula da área, que é o que interessa para nós, que área é igual a π vezes raio ao quadrado, e vamos falar do diâmetro, que é 2 vezes o raio. Então vamos lá. Se eu tenho no meu AP 1.8 um chiclete no primeiro estágio de 130, no segundo estágio de 190, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a área de passagem que eu tenho, usando essa fórmula aqui. Um chiclete de 130 no primeiro estágio, ele me dá uma passagem, né, de 13.266,5 milímetros quadrados. E o chiclete de 190, 28.338,5 milímetros quadrados. Ou seja, uma área total dos dois juntos de 41.605 milímetros quadrados, certo? Até aqui é o nosso motor original, certo? Isso aqui é o que a gente tem de passagem do motor original. Agora vamos começar a trabalhar daqui para frente. Se eu vou dobrar a potência do meu motor, né, de 100 para 200 cavalos, eu preciso que pelo meu carburador passe o dobro de combustível. Só que, por consequência, vai passar o dobro de ar. Ou seja, na verdade, a gente está botando o dobro de ar e, por consequência, a gente tem que colocar o dobro de combustível. Então, se o meu motor original ele tem uma área de passagem de 41.605 milímetros, mais 100%, que é o dobro da potência, eu vou precisar de uma área de 83.210, certo? Só que aí a gente precisa lembrar alguns conceitos aqui. Certo? Por exemplo, se no meu motor original eu tenho um fluxo de ar X passando tanto na borbulha do primeiro estágio quanto no segundo estágio, a partir do momento que eu dobro a potência do meu motor, eu vou ter o dobro de volume de ar, passando no primeiro estágio, passando no segundo estágio. Certo? Então, se eu tenho o dobro do volume de ar passando na mesma área, quer dizer o quê? Quer dizer que eu dobrei a velocidade do meu ar, e por consequência, certo? Eu dobrei a minha diferença de pressão. Por quê?
Porque o carburador faz o quê? Eu tenho meu chiclete aqui embaixo, tenho meu tubo emulsionador. O ar que passa aqui dentro do meu carburador, através do difusor aqui, ó, ele passa no difusor a uma alta velocidade, que gera uma pressão negativa, que faz com que o combustível suba da cuba e venha em direção ao motor. Isso eu já expliquei em outro vídeo também, certo? Então vamos lá. Se eu tenho o dobro de ar, o dobro da velocidade, eu tenho o dobro da pressão. Então, nesse caso, eu aumentei em 100%, eu dobrei, aumentei em 100% a minha diferença de pressão aqui do lado de fora, aqui na ponta do meu difusor, sugando combustível para dentro. E ao mesmo tempo, com 1 bar de pressão, eu dobrei o quê? Eu dobrei a pressão na minha cuba, que é a força que eu tenho aqui dentro da cuba, porque existe o respiro. Esse 1 bar de pressão que eu vou ter aqui em cima vai estar aqui dentro, empurrando esse combustível para cima. Então, eu dobrei, aumentei em 100% a força que eu tenho aqui dentro da minha cuba, empurrando o combustível para cima. E também aumentei em 100% a quantidade de ar que está entrando aqui no meu chiclete de ar, no topo da minha caneta. Aí, beleza, mas essa força aqui de 100% porque é o dobro, a pressão atmosférica é considerada a impressão absoluta, ela é 1 bar, então se eu coloco mais 1 bar de pressão de turbo, né, então eu estou dobrando. Então, poxa, mas essa pressão que está entrando na caneta não vai anular a pressão que eu tenho aqui embaixo? Não, não vai. Por quê? Porque aqui eu tenho a mesma pressão que eu tenho aqui forçando esse combustível para cima, e eu tenho uma depressão aqui dentro, que vai sugar esse ar para cá. Esse ar sendo sugado para cá, ele ainda ajuda a gerar uma depressão maior aqui dentro desse cara aqui, para sugar o combustível para cima, porque eu aumento a velocidade, certo? Então, se eu tenho o dobro do ar, tenho o dobro da pressão aqui dentro e o dobro do fluxo de ar passando aqui dentro, eu aumentei, num contexto geral, 300%, certo? A capacidade de vazão do meu sistema. De vazão não, eu aumentei 300% a velocidade e as diferenças de pressão do meu sistema, que é uma somatória. Eu tenho o dobro aqui, eu tenho 1 bar a mais negativo, digamos assim, aqui, com 1 bar positivo aqui são 2, com mais 1 bar aqui são 3. Antes eu tinha 1, agora eu vou ter 3, então eu tenho um aumento de 300%. Beleza? Só que também, se a gente olhar a fórmula da vazão, a vazão é o seguinte, para mim dobrar a vazão, eu preciso quadruplicar a minha pressão, ou seja, eu preciso aumentar 4 vezes a minha pressão para dobrar a minha vazão. Então, se eu aumentei 3 vezes o meu diferencial de pressão no contexto geral, se para mim dobrar eu preciso quadruplicar, então, se eu tripliquei, eu tive um aumento de 75% no contexto geral. Porque se quadruplicar é 100%, triplicar é 75%. Então, vamos lá. Eu já aumentei em 75% a capacidade de vazão. Agora a gente já não está mais falando em diferencial de pressão, a gente está falando realmente em vazão efetiva de combustível, certo? Só alterando, quando eu botei a pressão de turbo, alterando as diferenças de pressão do carburador. Então, vamos lá. O meu 41.605, na hora que eu tiver a pressão de turbo, ele vai ter uma vazão de 75% maior. Então, se eu aumentei 75% a minha vazão, eu vou considerar que eu tenho uma área 75% maior, comparando com o original. Então, no momento que eu tenho 1 bar de pressão, no meu motor é como se eu tivesse uma área de passagem, considerando em comparação ao modelo original, de 72.808,75 milímetros quadrados. Poxa, então vamos lá. Eu tenho 72 mil. Se a minha área total seria a minha área do motor original mais 100%, porque eu estou dobrando a pressão, sendo assim, a minha área total que eu vou precisar é 83.210, o que eu vou fazer? 83.210 menos os 72 mil que ele já está me oferecendo, eu vou precisar de um acréscimo de área
de 10.401,25, certo? Ah, Rodrigo, mas como é que eu vou saber qual calibração que eu tenho que botar? Aí você faz a fórmula inversa. A área, se a área é igual a π vezes o raio ao quadrado, então nós vamos jogar na fórmula e fazer o contrário. A área é igual a π vezes raio ao quadrado, o π está multiplicando, passa dividindo, a área dividida por π é igual a raio ao quadrado. Então, a área dividida por π, 3.312,5, é igual a raio ao quadrado. A operação inversa da exponenciação é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 3.312,5 é 57,5. Então, o meu raio vai ser 57,5. Tá, mas e qual que é o diâmetro? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, 57,5 vezes 2, eu vou ter um diâmetro de 115. Ah, Rodrigo, mas então, se eu pegar 115, dividir por 2, fazer 57,5 e aumentar nos dois chiclete aqui, tá certo? Não, não tá certo. Porque a área existe uma relação quadrática. Se você vai colocar 2 pontos, é a metade mais 50%. Então não é 57,5. Você vai precisar de um diâmetro aí de em torno de 70 e poucos por cento. Certo? Rodrigo, como é que eu faço isso? Eu só tenho que aumentar o chiclete? Não, você não precisa necessariamente aumentar o chiclete. Você pode usar isso aqui, ó, que são os famosos econostates, certo? Qual que é a função do econostate? Que nem aqui eu dei o exemplo de um em cada estágio. Por quê? Porque aí eu divido a área e faço 2 econostates menores. Com isso eu ganho suavidade na transição entre primeiro e segundo estágio e a fase aspirada para a fase turbo. E eu tenho um controle melhor da mistura. O que é esse econostate? Eu aconselho a comprar, porque ele já vem calibrado, vem certinho, a coisinha mais bonitinha. Você vai montar ele aqui dentro, você faz um furinho na tampa, monta ele, ele fica aqui dentro da cuba. Ele tem um orifício calibrado aqui embaixo, igual um chiclete. Ou seja, por exemplo, se eu comprar um econostate de 60 e colocar aqui, eu vou botar ele aqui em cima. Quanto mais próximo eu colocar ele aqui do meu difusor de ar, onde está vindo o combustível pelo meu chiclete principal, mais cedo ele vai entrar. Se eu botar ele aqui embaixo na mesma altura, né, ou muito próximo dessa boca aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar junto com o meu chiclete principal. E não é isso que eu quero que ele entre depois. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar ele aqui e aqui é tentativa e erro, gente. Bota mais perto, bota mais longe, mais perto, mais longe, até achar a mistura ideal. Quanto mais perto, mais cedo ele começa a alimentar e mais ele vai alimentar no final. Quanto mais longe, menos ele alimenta. Tá? Dá para calcular essa altura em relação ao original? Dá. Compensa? Não, aqui é tentativa e erro. Bota um pouquinho para cima e vamos ser felizes. Certo? Então agora, já que a gente deu uma passada, nós vamos falar sobre o nosso projeto de 250 CV, que é o que interessa para nós. Certo? Só que agora vem o pulo do gato. Se eu chegar nos meus 250 cavalos, que é a mesma pressão, né, que é o 20% a mais de pressão, 25% a mais do que eu tenho aqui, certo? E com a mesma pressão de 1 kg, essa conta toda foi por água abaixo. Por quê? Se antes eu aumentei 100% aqui, 100% aqui, 100% a minha pressão aqui embaixo, agora eu não fiz mais isso. Se eu aumentei 150% a minha potência, eu tenho 150% a mais de volume de ar passando. Então aqui dentro, onde está passando o meu fluxo de ar aqui, não é mais o dobro do original, não é mais 100%, é 150%, certo? 150%. E, Rodrigo, mas aí aqui vai mudar? Não, essa pressão que eu tenho aqui, como eu estou usando a mesma pressão de turbo, é a mesma. Essa pressão dentro da cuba é a mesma. Então eu vou ter 100% a mais de pressão aqui, 100% a mais de pressão aqui, certo? E vou ter 150% a mais de depressão dentro do coletor, certo? Aqui vai ter uma pequena diferença nessa pressão aqui, mas ela é quase desconsiderável porque é muito pequena a variação. Então eu vou ter 100, 200, 350% a mais agora. 350%.
Aí a gente volta para nossa regrinha aqui. Se para dobrar eu preciso quadruplicar, certo? Então, se eu aumentar 3,5 vezes a minha depressão, certo? Eu vou ter 87,5% a mais de vazão, certo? Então, vamos lá. Para o meu motor agora de 250 cavalos, eu já fiz a conta, está aqui na minha colinha, mas depois vocês podem conferir. A nova vazão que a gente vai precisar, aqui a nossa vazão total, agora ela vai ter que ser, vamos apagar aqui, vamos lá gente, aqui é assim mesmo, aqui é na cara e na coragem, na raça e no peito. A nossa nova área total, ela vai ter que ser de 104.012,5 milímetros quadrados, que é o que? É o nosso 41.000, né, mais os 150% daqui, que vai dar essa área aqui de 104.000. Então vamos lá, 104.000, beleza. Aí eu sei que a minha área original é 41.605, em vez de adicionar 75%, agora eu vou adicionar 87,5%. Então esse valor de 72.000, ele vai ser 78.000 aqui. Então a nossa área nova original vai ser um valor, arredondando um pouquinho, de 78.000 milímetros quadrados, certo? De 78.000 para 104.012, a gente está falando de uma diferença de 78, 88, 98, 108. A gente está falando de 25.990 milímetros quadrados. Essa é a nossa diferença da nossa área que a gente tem para a área que a gente precisa. Aí a gente vai fazer a mesma conta, a gente vai pegar a área, que é vezes o π vezes o raio ao quadrado, vai fazer toda aquela conta que eu expliquei antes, e a gente vai chegar num resultado de 182. Esse 182, o que eu vou fazer com ele? Eu sei que eu preciso de 182. Eu calculo a área do 182, que eu vou calcular agora, porque eu não calculei antes. Vamos lá, 182. A área do 182 é aqui, ó, 126.000, arredondando. Isso aqui dá 26.000 milímetros quadrados de área, certo? Rodrigo, o econostato, se eu dividir por 2, eu posso botar os dois igual? Posso dividir, fazer o cálculo da área e botar igual? Pode. O que eu vou aconselhar para vocês? Geralmente, coloca em torno de 30%, um terço, né? 30% desse valor no primeiro e o restante no segundo, que vai alimentar mais em alta. Porque se botar tudo no primeiro, às vezes pode acontecer de dar um excesso numa transação entre média e alta. Então vocês colocam um terço desse cara aqui, né, gente? Vamos fazer a conta. 26, um terço de 26.000, a gente está falando de 8.660. Rodrigo, 8.600, vamos fazer a conta redonda. Qual que eu vou usar? Gente, vamos para a forma de novo. 8.600 dividido por 3,14, raiz quadrada. Vamos lá, 8.600 dividido por 3,14, raiz quadrada. A gente está falando de 52,3 de raio, que seria um diâmetro de 100 milímetros. Né? 52,3, que é igual a aproximadamente aí 105 milímetros. Qual que é o econostato que eu vou botar no primeiro? 105 milímetros. Vou colocar o econostato de 105, que vai me dar essa área. Certo? Vou até calcular de novo, vamos ver se não está errado, né? É isso aí. Vou usar um econostato de 105 milímetros no primeiro. E no segundo, como vai ser o dobro, eu vou usar um econostato de 210. Que aí vai me dar a vazão total. E mais ou menos vai fechando a conta. Porque esses dois caras aqui deu 41. Aqui eu preciso de 26. Eu vou usar um 105 e um 210. Vai quase fechar a matemática aqui. Tá? Então, gente, de uma maneira bem resumida. Ah, pessoal, e aqui, ó, falando também sobre agulha, sobre boia, sobre pressão de combustível, tá?
Os carburados, como eu falei antes, a gente tem um respiro na tampa que vai exercer a mesma pressão que a gente tem de turbo, vai ser exercida aqui dentro da cuba, que vai, consequentemente, gerar uma contrapressão na nossa linha de combustível, tá? Então, como é que a gente geralmente trabalha? A gente trabalha com uma pressão inicial baixa, uma pressão inicial em torno de 0,1 a 0,3 bar, certo? E a gente acrescenta em torno de na casa de 1,5 a 2 bar para cada quilo de pressão de turbo, tá? O ideal é trabalhar com 2 bar aqui, mas trabalhar com 1,5 às vezes, dependendo a pressão, a potência do carro também funciona, né? E em questão a vazão da agulha aqui, tá? Os originais geralmente giram em torno de 2,5, tá? Ah, se eu botar uma agulha de 10 vai dar conta? Vai, porque você tem o dobro da potência, né? Dobrou a potência, 2,5 para 10 você quadruplicou a vazão, então teoricamente daria. Mas geralmente o pessoal trabalha com agulha aí, a gente é acostumado a trabalhar com agulha em torno de 250 a 300, tá? E aqui, diferente dos injetados, a pressão de combustível não faz diferença na mistura, tá? A não ser que a boia não esteja vedando. Porque o intuito de você alterar a pressão de combustível é só manter a vazão constante aqui, ou ampliar a vazão, né? Para manter a cuba sempre cheia e não dar falta de combustível, tá? Outra coisa em relação aos econostatos originais, que tem alguns carburadores que vêm com um econostatozinho original, assim, no segundo estágio, tá? Ah, Rodrigo, tu não falasse dele lá no cálculo e tudo mais. Não falei. Por quê? Porque eu sempre aconselho, falei lá para vocês, trabalhar com um econostato auxiliar. Então você vai usar aquele cálculo, digamos assim, que eu passei, vocês vão calcular. Esse cara aqui está fora do cálculo, ele é o fator, o algo a mais. Aí você vai regular aqui o seu econostato que você vai instalar e ele vai estar aqui como algo a mais para garantir que você não vai ter falta, né? Porque o econostato é muito fácil, você vai regular para cima ou para baixo e está tudo certo. E do mais, pessoal, qualquer coisa, se quiser deixar uma dúvida, alguma coisa mais específica, se vocês quiserem o vídeo sobre as canetas, os tubos emocionadores e tudo mais, é só deixar aí nos comentários, tá? O chiclete de marcha lenta, tá? Geralmente se usa, vai botar o original daquele carro a álcool, que nem, o meu Gol é um Gol 1.8, tá? Que eu vou andar a álcool. Qual que é o chiclete que vem no 2E do Gol GTS, que veio com o carburador 2E original álcool? Ah, veio o chiclete X. Você vai botar ele lá, vai regular no parafusinho da mistura e vai funcionar, tá? Beleza, pessoal? Qualquer coisa, deixa as dúvidas no comentário aí. Dá uma força aí, se inscreve no canal e até a próxima.